Bom, pessoal, vamos falar do caso clínico de anorexia nervosa aqui. Vamos lá, nosso primeiro caso clínico deste curso. Bom, a anorexia nervosa, diferente do que muita gente pensa, não é um transtorno que é diagnosticado pelo peso, tá? Na verdade, os setores diagnósticos não incluem o peso. O peso vai entrar, na verdade, como um fator que vai determinar a gravidade, tá? O que nós temos aqui é uma recusa ao manter o peso corporal em uma faixa normal mínima e uma perda de peso induzida, mantida pelo próprio paciente. E para isso tem vários métodos, né? Como abstenção de alimentos, vômitos, purgação autoinduzida por exercícios, por uso de anorexígenos, diuréticos. É o transtorno que mais mata, tá bom? A anorexia nervosa. Não confunda a anorexia nervosa com bulimia nervosa. Que a bulimia nervosa, você tem episódios repetidos de compulsão alimentar, o que pode acontecer nos subtipos de anorexia. E na bulimia, depois da compulsão, você tem comportamentos compensatórios, né? Como os vômitos, laxantes, diuréticos, jejum, tá? Então, na bulimia não tem esse controle de peso cada vez mais baixo. Na verdade, a bulimia tem a compulsão com purgação, tá? Bom, a ideia desse curso é fazer uma análise comportamental. Então, o que a gente vê muitas vezes em manuais diagnósticos, como o próprio DSM, são descrições topográficas, são descrições que vão mostrar como que o comportamento ocorre e não a sua função. A análise funcional, a gente quer saber a função do comportamento. Qual o propósito dele? A que este comportamento serve? Então, por mais que o DSM seja importante para descrever como é que é um transtorno, como que a gente identifica isso num olhar mais externo, para a gente ter um poder de interferir e entender o que está acontecendo, quais as contingências, nós temos que entender a função. Qual que é a função da anorexia nervosa? Qual que é a função de manter o peso tão baixo? Qual que é a função do comportamento evitativo ou purgativo, tá? Não simplesmente entender como que o paciente se comporta, mas por que ele se comporta dessa maneira. E nós temos contingências contraditórias aqui, isso é muito comum em transtornos alimentares, né? Porque nós temos ali estímulos antecedentes que discriminam e motivam ali consequências pelo ambiente social, que é contingente a um corpo magro, comportamentos relacionados à magreza e autocontrole. Mas, ao mesmo tempo, também temos no próprio ambiente estímulos que favorecem essa impulsividade, que favorecem essa busca alimentar, gerando uma ambivalência. Então, ao mesmo tempo que tem um estímulo para a pessoa ficar estética, há junto um estímulo nessa busca, nossa cultura, né, por esse comportamento ali de ficar buscando alimentos, né, esse prazer dado pela alimentação. E obviamente que isso vai moldando o indivíduo e sua relação com o próprio corpo, a partir dessas experiências que ele vai tendo ao longo da vida dele. Nós temos aqueles comportamentos que são criados por regras, né? Esses comportamentos eles são mais fáceis de serem absorvidos, porque a gente pula etapas. Nós temos comportamentos que a gente aprende, como são condicionados, né, no sentido de que se eu faço isso, a consequência é essa. Mas nós temos comportamentos moldados por regras. Por exemplo, não machuque alguém, não dê um soco na cara de alguém, porque senão você vai ser punido, você vai responder judicialmente, você vai receber um outro soco. Tá? Então nós temos essas regras que a gente não precisa ter o contato com o estímulo aversivo para saber como deve ser o nosso comportamento, né?
Então, esse comportamento governado por regra, geralmente ele vem por sentenças verbais em forma de instruções, tá? Então, ele tem um antecedente verbal, uma regra, uma instrução, e tem a vantagem, comparado com aquele moldado, que ele permite que etapas sejam puladas, tornando o tempo de aprendizado menor, né? E isso pode gerar um comportamento muito característico de autocontrole, em que isso é valorizado pela nossa sociedade, né? Aquela pessoa tem autocontrole, aquela pessoa consegue se moldar dentro de determinado ambiente, né? Tem um valor moral. Bom, a anorexia, ela nada mais é do que um transtorno alimentar com um sério controle voluntário e obsessivo da qualidade e da quantidade de alimentos ingeridos. O termo anorexia vem do grego an, que é ausência, e orex, que é o apetite. Só que a anorexia não é um termo de ausência de apetite, e sim um controle sobre esse apetite. A pessoa não necessariamente não tem fome. A pessoa, na verdade, tem mais controle sobre a fome, de uma maneira que torna a relação com o próprio corpo ambivalente. Ela vai buscando cada vez mais emagrecer, se manter cada vez mais magra, mas ao mesmo tempo tem ainda aquela impulsividade alimentar. Tá? Tem um termo alemão, né? Pubertätsgesucht, sei lá como se fala isso, né? Mas enfim, que é a busca da magreza, só que por adolescentes. A anorexia nervosa ela também ocorre entre crianças e adultos. Tá? Inclusive, a gente tem estudos epidemiológicos que mostram que ela está ocorrendo cada vez mais cedo nas pessoas, né? Nas crianças. Então, mesmo esse termo não é adequado. Tá? Lembrando que é um dos sintomas mais graves que temos e o que caracteriza ela é a restrição alimentar e a negação da gravidade desse estado nutricional. Então, basicamente, nós vamos ter critérios aqui como restrição da ingestão calórica em relação às necessidades fisiológicas, levando a um peso corporal mais baixo conforme a idade e gênero, né? Então, em adolescentes, em crianças, a gente vai usar as faixas de curva de peso, ali, por exemplo, que a gente tem nos manuais aqui no Brasil do Ministério da Saúde, tá? Vamos ter um medo intenso de ganhar peso ou de tornar-se obeso, mesmo estando com um peso significativamente baixo. E a pessoa, ela sofre com isso, ela tem uma perturbação do modo como o próprio peso ou forma corporal são vivenciados. E a ausência persistente de reconhecimento da gravidade. Na anorexia nervosa, nós vamos ter dois subtipos. O primeiro é o restritivo, que nos últimos 3 meses o indivíduo não tem episódios recorrentes de compulsão alimentar, ou purgação, com vômito, laxante, exercício, né? Então, ocorre exercício, ocorre jejum, ocorre, mas não como uma sequência de eventos de compulsão e purgação, tá? E sim como uma maneira que o indivíduo se comporta ao longo ali do dia. Já a anorexia nervosa com purgação, nos últimos 3 meses tem sim episódios recorrentes de compulsão com purgação, com o objetivo de evitar ganhar o peso. Então o restritivo não tem compulsão, e alguma compulsão alimentar e purgação, o nome já diz, né, o que acontece nele, tá bom? E aí, para pensar em remissão, a gente tem que pensar em que nível de remissão que está. Uma remissão parcial é uma remissão que, depois que se preenche todos os critérios para anorexia nervosa, o critério do baixo peso não é mais satisfeito, a pessoa tem uma recuperação do estado nutricional, tá? Só que isso é parcial. A remissão completa, ela vem depois que você não só teve a recuperação do peso, mas a maneira como o indivíduo se comporta com o próprio peso, sem aquele medo de ganhar peso, sem uma autopercepção inadequada de si, ela também foi superada. Dessa vez, né, agora, o indivíduo ele consegue ter uma visão mais adequada
na realidade, né? Justamente porque ele consegue quebrar essa barreira de que ele não está dentro do peso adequado e que ele vai engordar se ele não ter todo esse controle em cima, tá? Bom, aqui nós temos os intervalos de MC, né? Acho que praticamente todo mundo conhece a tabela, né? E em adultos, a gente tem essa classificação pelo IMC para classificar a gravidade da anorexia. Não é diagnóstico, tá? E sim gravidade. Então não quer dizer que você vai ver essa tabela e vai falar, não, a pessoa tem eutrofia, então ela não tem anorexia nervosa. Ela pode estar em remissão parcial, tá? Cuidado para não se confundirem aqui. Nós temos vários prejuízos, né? Como a inanição, a alteração endócrina, né? O que acontece, pessoal? No nosso hipotálamo, nós vamos ter a secreção do... Tá bem ruim para eu escrever aqui, porque eu atualizei meu MacBook e ficou horrível. Não sei porquê, né? Quem souber como corrigir, me avisa. Mas, enfim, do GNRH, que é o fator liberador de gonadotrofinas, né? GNRH, isso aqui é um G, tá? Ele vai se comunicar com a hipófise para secretar LH, que é o hormônio luteinizante, e FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E através disso, nós vamos ter a secreção, né, de hormônios sexuais e o papel de maturação folicular ali no ovário, nas células de Sertoli, né, ou nos testículos, tá? Para isso acontecer, a gente precisa de energia disponível. Que nós temos uma série de peptídeos aqui, né, chamados de endorfina, quispeptina, neurotrofinas, que vão sinalizar para o seu corpo, olha, temos energia suficiente para as funções de reprodução. Na anorexia nervosa falta isso. Se falta isso aqui, você perde essas funções também, tá? E aí você também tem risco de osteoporose, você tem um grave risco de queda de potássio no seu plasma, e que é a hipocalemia. E isso pode levar até a arritmia e morte súbita. Hipotermia, bradicardia, erosão no esmalte dentário, por isso que é o transtorno mais grave, tá? Além de tudo isso, anemia, ferropriva aí, megaloblástica, né, por falta de B12, tá? Além de tudo isso, nós temos também que a área mais prejudicada é das relações sociais. Solidão, dificuldade para estabelecer e manter relações, tanto amorosas quanto de amizade, tá? Então aqui entra muito a ideia transdiagnóstica, né, de que o paciente tem anorexia, ele pode ter também aqui uma depressão, tá? Justamente pela questão ali de relação e da maneira como ele se vê, tá? Então, nesse caso, essa depressão ela vem não apenas da anorexia nervosa, mas também da forma como ele se vê e evita contato social, tá? A gente vai falar isso no caso clínico de ansiedade social, inclusive.
Bom, na análise de comportamento, nós temos as consequências. As consequências, elas moldam os nossos comportamentos, né? Reforçam, punem, enfim. Então, se a pessoa tem anorexia nervosa, por mais que traga efeitos ruins no sentido de riscos, no sentido de dores, ainda assim, se ela mantém esse comportamento, pela análise de comportamento, isso aí tem uma função. Isso aí serve a algo, isso aí está sendo útil para essa paciente. Então não faz sentido a gente falar que é um comportamento disfuncional porque ele tem uma função, tá? É disfuncional no sentido de traz danos, mas no sentido da análise de comportamento é funcional. Tem um objetivo, tem uma função, tá? Então, mesmo comportamentos que produzem prejuízos ou sofrimento ao indivíduo só são selecionados assim porque eles têm uma função. E lembre-se que nós temos os níveis filogenéticos, ontogenéticos e culturais. O que seria o nível filogenético? Né? Eu não vou ler slide porque tem um material de apoio de vocês, tá? O nível filogenético é aquela resposta propriamente genética, né? Comportamento reflexo. E nós temos isso com alimentos mais doces, gordurosos, ricos em carboidratos e gorduras, né? Ricos em calorias, tá? Bom, então a comida é um iniciador significativo, né? Libera opioides, né? Traz a sensação de gostar, tá? Quando temos anorexia nervosa, a própria privação alimentar, ela traz ali um processo de maior probabilidade de compulsão com alimentos ricos em calorias, porque você está baixando muito peso e se privando muito. Então não é simplesmente restrição gerar compulsão, é um processo aqui de sofrimento e de que a pessoa se restringe justamente porque é a maneira como ela lida com esse sofrimento, mas ao mesmo tempo inicia a questão prazerosa da comida. Temos alteração nos sistemas noradrenérgicos, maior probabilidade de pensamento obsessivo com comida, alteração no hormônio liberador de corticotrofina, que é o CRH, né? Aquilo é um C, né? Tá complicado esse PowerPoint hoje, né? Quem tem MacBook, a dica que eu dou, não atualize, né? CRH, que aí vai liberar na sua hipófise o ACTH e aí depois na adrenal o cortisol. E neuropeptídeo Y, né? Tudo isso contribui para a amenorreia e até perda de características sexuais, tá? A pessoa fica com um valor mais elevado de cortisol, não necessariamente no sangue, mas também nos tecidos, tá bom? Bom, nós temos os componentes culturais e os componentes também ontogenéticos, né? Então nós temos essa cultura da magreza e nós temos a relação dos genes. E a anorexia nervosa tem bastante hereditabilidade genética também, né? Genes, por exemplo, da colecistoquinina, né? Interação com o ambiente. Aqui é um exemplo de uma análise funcional de uma compulsão alimentar. Ó. Então a pessoa está comendo, né? A gente começa pela resposta aqui, né? Aproximadamente 3.000 calorias em 20 minutos. Né? O que gerou isso? A restrição alimentar mais severa, não é só a restrição gerar compulsão, né? Tem que ver tudo o que aconteceu. A pessoa em casa sozinha, a disponibilidade da comida, a discussão com o colega de classe. Então tudo isso vai gerando essa resposta, né, de compulsão alimentar. E aí vamos ter consequências positivas aqui do estilo de reforços e negativas do estilo de punição também, né? Eliminação da privação de alimentos, ganho de peso, evita esse contato, né, de estimulação aversiva com a discussão do colega, contato com o sabor reforçador dos alimentos. Tanto os reforços como as punições eles acontecem para vários comportamentos e eles vão selecionar a chance dessa resposta acontecer novamente frente a antecedentes semelhantes. Então a pessoa inicialmente vai ter um prazer imediato, mas depois vai ter vergonha,
vai ter culpa, vai ter sensação de descontrole, tá? Bom, o paciente com anorexia nervosa, a gente vai ter aqui, até no caso clínico que eu vou mostrar para vocês, né, uma ideia muito de interação com a família. Então é muito comum que haja esse caso com a função de punir os pais com uma falta de atenção, uma falta de carinho, de cuidado, né? Então, quando a pessoa, adolescente, por exemplo, se mantém com baixo peso, acaba havendo mais cuidado, mais preocupação dos próprios pais, produzindo reforçadores sociais, que não aconteciam antes. Então, é comum os pacientes falarem que se sentem amados, especiais, quando estão com baixo peso. Então, vamos lá, novamente, qual que é a resposta? Restringir a alimentação, recusar ofertas de alimentos, digestão de alimentos pouco calóricos, né? E fazer pedido aos pais. Quais são os antecedentes? A privação de atenção, a presença dos pais, que é um estímulo discriminativo, a autorregra do tipo pessoas magras têm mais destaque e mais sucesso, e as consequências, perda de peso, é um reforço negativo, porque tirou a angústia do peso ali maior, presente, né? Afeta a atenção, que é o reforço positivo, pedidos atendidos, e um contracontrole do controle aversivo dos pais. Então os pais tinham um controle muito aversivo, incomodava o paciente. Na hora que retira isso, você aumenta a chance do paciente se manter com essas respostas de compulsão, de restrição alimentar, tá? Bom, aqui eu grifei uma frase bem interessante. É necessário que as pessoas estejam insatisfeitas com sua aparência e peso para que assim exista uma indústria da moda que resolva esse problema. Então isso já é também uma questão muito ambivalente, do tipo, a pessoa ela tem que estar insatisfeita para que atenda-se ali a isso que a indústria procura, né? Então, a ideia é você reforçar a probabilidade de comprar produto, comprar cursos, comprar tudo que oferecer para você se adequar ao que a indústria da moda estiver ali ditando, tá? Tanto que temos profissões de risco, né? Profissões que precisam bater peso, modelos, né? Esportes que precisam bater peso, na verdade, né? Modelos, tá? Se a gente olha aqui, países como França e Espanha têm proibido o trabalho de modelos com IMC menor de 18, além de buscar o acompanhamento médico ali regular desses profissionais, tá? Bom, né? O envolvimento da família é muito importante, né? A terapia familiar, ali, ainda mais quando há crianças, adolescentes, é fundamental para o bom prognóstico desses pacientes, né? Ainda mais estamos falando de adolescentes, de crianças. Então, é um preditor de sucesso a longo prazo, tá bom? E também, além de ser um preditor de sucesso, o histórico com a família também é fator de risco. Então, um estilo parental com baixo nível de suporte emocional, pouco cuidado, menos afeto, né? Estilo mais autoritário, vai gerando déficit de habilidades sociais e educativas e fazendo com que o adolescente, a criança, né, busque isso e receba isso quando tem esse comportamento de privação alimentar, né? Então, o próprio histórico familiar também, a relação que se dá com os pais, é fator de risco, e mudar essa relação é muito importante para que o paciente tenha ali uma boa resposta, um bom tratamento, um bom prognóstico durante a doença. Então vamos ver o caso clínico. O caso clínico é um paciente chamado Fernando, 16 anos, tem 3 irmãos, foi encaminhado para o psiquiatra. E aí ele toma fluoxetina para diminuir depressão e ansiedade, dose alta, 60 mg.
Foram realizadas 70 sessões, 10 envolvendo apenas os pais, Caio e Joana, e aí foram realizadas em consultório particular e tinha duração de aproximadamente 50 minutos. Bom, ele era uma criança magra até os 10 anos, aos 11 começou a ganhar peso e chegou até os 65 quilos. Né? Então, na hora que a gente vê o percentil, aqui 97 é de obesidade. Dos 11 aos 13 tentou perder peso com diversas dietas, exercício, e ele sofria bullying, apelidos pejorativos, homofóbicos também relacionados ao peso, começando a evitar lugares que ele precisava ficar sem camisa, né? Ele sentia vergonha do peito porque, segundo ele, era grande e parecia de mulher. Aos 16 anos ele já sabia que ele era homossexual, mas não tinha qualquer experiência amorosa, mas ele já relatava atração por rapazes, né? Os pais não tinham ciência disso. E aos 14 anos ele viu sobre transtornos alimentares na TV e aprendeu a induzir vômito, começando esse comportamento dos 14 aos 15. Quando ele chega na clínica com 16 anos, ele tem 49 quilos e 1,70 de altura. Percentil 3, baixo peso. Caio é o pai do Fernando, e o Caio é um pai com muita preocupação com o corpo. Ele fala da importância dos esportes para os filhos. Poucos amigos, não tinha uma relação de intimidade, ninguém sabia o que ele estava pensando, ele não falava das coisas dele, né? Não só com o Fernando, mas com a família inteira. Já a mãe era católica praticante, cuidava mais da casa, falava muito com o filho sobre acontecimentos do dia a dia, novela, e havia aqui o que a gente chama de triangulação entre o Caio, que é o pai, o Fernando, que é o filho, e a mãe, que é a Joana. Então, a mãe falava muitas coisas ruins sobre o pai quando ambos brigavam e se irritava ali com ela por conta dessa passividade, né? O Fernando se irritava com a mãe porque ela era muito passiva, tá? Então, isso aí fazia com que o Fernando também se incomodasse com o papel dele dentro dessa relação, tá? E aí vai entrar a importância ali, né, da terapia familiar, principalmente em reuniões com o pai e a mãe, sem o Fernando. Então aqui nós temos mais uma vez uma análise agora de compulsão alimentar, mas alinhada a Fernando. Ó. Então, compulsão alimentar, ó, os antecedentes, privação de comida, 20 horas sem comer. Então não é estar fazendo uma dieta com restrição calórica, tá? É um antecedente mais proximal. Então, o que está acontecendo exatamente, o que aconteceu exatamente antes. Estar sozinho em casa, autorregra, se eu for comer algo bom, né, é bom comer em grande quantidade, e a discussão com o pai. E as consequências, eliminação da privação da comida, desconforto abdominal, esquiva momentânea dos incômodos que ele tinha ali, esses eventos privados, como sentimentos, pensamentos, né, e contato com o sabor reforçador dos alimentos. Então nós temos reforçadores e fatores de punição que vão ali aumentar ou diminuir a probabilidade dessa resposta acontecer novamente. Lembrando que agudamente ele tem a livre ansiedade, prazer, mas depois ele tem culpa, vergonha, medo de ganhar peso, sentimento de descontrole e impotência. Aqui nós temos outras análises, aqui a resposta de purgação, de induzir vômitos, alaxante, diurético, né? E aqui nós temos até antecedentes mais distais, como o bullying que sofria na escola, a própria compulsão alimentar, que foi a resposta que a gente viu na análise anterior, agora ela é antecedente para a resposta de purgação. Tendo também consequências como perda de peso, elogio dos colegas por estar em forma, né, isso na escola, só que também punições pelo desconforto, na purgação, erosão dos esmalte dentário, desidratação. A gente consegue fazer uma análise apenas da parte de exercício físico. Olha só. O pai era esportista, que convida ele a praticar atividade física. Aí ele pode ter, se eu fizer exercício físico, seria mais bonito. Se eu fizer exercício físico, vou me aproximar mais do meu pai. Meu pai vai me admirar mais. E aí é o que acontece, só a consequência. O pai demonstra satisfação, a aproximação do pai, perda de peso, reforço negativo, né? Tirou o incômodo do peso mais elevado, evita a cobrança, tá? Mas ao mesmo tempo, isso também vai gerando um comportamento do quê? Dele se engajar demais no exercício físico.
e ter cada vez um peso mais baixo, mais arriscado. E aqui uma outra análise, quando ele recusa alimentos calóricos e faz atividade física em excesso. Por quê? Porque ele tem como antecedente a ausência de afeto e o controle aversivo do pai. Ele busca esse afeto e busca uma relação mais tranquila com o pai dele. Então é por isso que ele tem essa resposta. Porque ele aí começa a ter uma atenção diferenciada dos pais, diminui-se contra controle do pai e a aparência mais magra. Tá? Como funciona a intervenção aqui? Vamos ter psicoeducação destinada ao Fernando. Ele vai entender o que é um transtorno alimentar, os prejuízos fisiológicos em curto e longo prazo, o que é restrição, o que é compulsão, o que é purgação, né? Então, psicoeducação é deixar o paciente ali com mais clareza sobre o que está acontecendo, tá? Sem julgamento de valor. Isso é proibido, isso não é. Mas quando você faz isso, quais são as consequências? Positivas e negativas. Isso é psicoeducação. Como que a gente determina o que é isso e o que não é? O que é uma compulsão, o que não é uma compulsão, o que é uma purgação, o que não é uma purgação, tá? Essa psicoeducação também é destinada aos pais, porque os pais vão ser agentes ativos da mudança, tá? Até porque eles têm um papel também ali na causa, né? Então, como o Fernando tem também esse episódio de restrição como uma resposta ao controle aversivo dos pais, mudar a relação que os pais têm com o Fernando é primordial. E aí são descritos comportamentos, né, que acontecem, que podem prejudicar mais o Fernando. Como, por exemplo, a competição, valorizar demasiadamente a forma física, em detrimento de outras questões ligadas aqui ao Fernando, além da questão física. Disponibilizar afeto apenas quando o Fernando tem respostas associadas ao transtorno. Então, tem que disponibilizar afeto quando o Fernando tem ali também respostas não associadas ao transtorno, até respostas contrárias, tá? Nós temos a terapia de aceitação e compromisso. Eu vou falar dela bastante aqui nesses casos clínicos, né? A ideia é até trazer um curso sobre isso mais para frente aqui na Home Behavior, que ela propõe que essas tentativas de esquiva, fuga ou até controle de emoções desconfortáveis podem potencializar. Então, eu estou me sentindo mal, então eu vou comer. Eu estou me sentindo ansioso, então eu vou tentar relaxar a todo custo. Então, o Steven Hayes, que é um dos idealizadores dessa terapia, né, da ACT, ele fala que isso na verdade prejudica, porque você tenta tanto controlar que você simplesmente não consegue se conectar com a emoção e sempre vê ela como aversiva. E aí você tenta fugir de qualquer jeito. E aí você cria esses comportamentos que vão trazer um reforço negativo. Eu como muito porque eu não consigo lidar com a ansiedade, então eu tiro ela comendo muito, mas a consequência a longo prazo é ruim. Então o terapeuta verificou, né, que o Fernando ele ficava verificando os pesos e as medidas corporais quando tinha desentendimento com o pai, quando havia mudança na rotina. Então ele estimulou que houvesse experimentos, né, do tipo não se pese, não se meça tanto, experiencie a falta de controle sobre isso, sabendo que você não precisa controlar tudo e que faz parte da condição humana, né? Então foi estimulado que ele sentisse o desconforto de não ficar se medindo, se pesando o tempo inteiro, tá? E que pela psicoeducação considerasse os ganhos ao longo prazo de não ficar tendo esse comportamento de controle de tudo. Então, tinha um outro problema também, que era a própria aceitação da sexualidade de Fernando, ainda mais pela religião dos pais, né? Então, o terapeuta até traz depois como uma hipótese de que o Fernando tem também essa restrição e manutenção do baixo peso como uma consequência de uma esquiva dessa vivência da sexualidade. Ele quer fugir dessa vivência da sexualidade, até pelas regras que os pais colocaram, né? E aí, essa resposta também de baixo peso vem como uma esquiva para isso. Então, uma das ideias aqui do terapeuta, né,
foi diferenciar o contato com ideias e ações. Então, por exemplo, na hora que falava da vida amorosa com o Fernando, ele tinha a resposta de luto-fuga, palpitação, sudorese, né? Então ele falava, olha, isso aqui você está entrando em contato com a ideia, mas não necessariamente isso está acontecendo, né? Você não está agindo assim. Porque só a ideia para o Fernando já era uma ideia ali de aversão, né? Justamente pelo medo que ele tinha ali, né? Dos pais descobrirem, tá? E com os pais começou a ser utilizada a metáfora, né? Metáforas são muito comuns na ACT, né? De família ideal e família real. Porque os pais também se culpavam muito pelo que estava acontecendo com o filho, né? Então, essa culpa também foi trabalhada entre os pais para que ela não exacerbasse essa ideia de que eles eram insuficientes e, na verdade, ajudasse, né, entender o que aconteceu nessa família real e não ideal na psicoeducação, de que há problemas, de que há transtornos, né, de que há opções não, né, orientações de gênero, e que isso vai gerando, então, como que vai se dar o comportamento do próprio filho, tá? Bom, uma outra coisa que o terapeuta falou aqui com a mãe é para evitar essa triangulação, tá? Então, ele fala que, ó, na hora que você está falando com o Fernando, que é o filho, né, não leve os problemas do casal. Tanto que uma das estratégias depois foi que houvesse entre a Joana e o Caio uma terapia de casal. Por quê? Porque o filho tendo anorexia nervosa também era uma esquiva para os dois, pai e mãe, não trabalharem as dificuldades que eles estavam tendo na relação. Tá? Então, tirar o Fernando dessa triangulação, os dois, e fazer com que eles trabalhassem entre si, né, entre esposa e marido, isso é muito importante, tá? Então, os comportamentos de restrição alimentar do Fernando eram mantidos predominantemente por reforçadores negativos, né? Retirar o que incomoda o Fernando, lidar com a orientação sexual dele, né? A frustração pela ausência ali de presença dos pais, presença afetiva mesmo, né? Então, o contato dele com essas informações e a presença, a disponibilidade dos pais para outros aspectos além da presença durante os transtornos foi muito importante, tá? E aí, eles buscaram, né, um treinamento de habilidades educativas para alterar os estilos parentais do Caio e da Joana para um estilo que, por mais que houvesse a autoridade dos pais, era mais ligado também à independência do Fernando e ao contato dele com emoções e com novas experiências. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de criança, adolescente, a gente vai ter a terapia familiar, tá? Ela que tem mais evidência para anorexia nervosa, né? Então, envolve ali um trabalho maior do terapeuta, com o pai, mãe, com os cuidadores, né? Entender o que causa esses comportamentos, que eles não vêm do nada, e identificar cada comportamento de purgação, comportamento de restrição, o que gerou isso, o comportamento de verificação do próprio peso, tá? Porque é muito ambivalente, ao mesmo tempo que o paciente quer melhorar, ele também tem a recusa de ganhar e manter depois o peso ganho, né? Então a psicoeducação sobre o transtorno é algo muito importante, porque o paciente tem dificuldade de ver aquilo. Então é uma coisa que só vai sendo criada conforme a relação terapêutica é fortalecida. Porque se o terapeuta chega e simplesmente fala, você está acima do peso, você precisa emagrecer. O paciente já ouviu isso, ele provavelmente vai ignorar, né? O próprio nutricionista não deve fazer uma dieta do nada com superávit calórico, porque para o paciente aquilo vai ser muito angustiante, aumentar demais as calorias do nada. Então o nutricionista vai fazer o que aqui? Fazer uma dieta onde o paciente tenha contato com esse estímulo aversivo de aumentar as calorias, mas de uma maneira que ele consiga tolerar, ok? Então isso também é fundamental, além de prevenir, né, deficiência de ferro, de B12, de eletrólise, de micronutrientes em geral. Isso é muito importante, tá?
Esse é o papel do nutricionista, né? Falando um pouquinho fora, porque a ideia aqui não é falar de nutrição, é falar de análise de comportamento, tá bom? Então entendam isso, a gente tem que fazer uma análise adequada do caso, porque senão a gente fica focando demais no comportamento ali de restrição, como evitar, como evitar. Mas como você vai saber como evitar, tem que saber o que gera aquilo. Não só de uma maneira proximal, né, que é bem antecedente ali, o que aconteceu na hora, ou como de uma maneira distal. O que acontece ao longo da vida desse paciente, por que ele busca essa restrição e essa diminuição e manutenção do peso mais baixo. E aqui a gente viu que era muito relacionado à relação que o paciente tinha com seus próprios pais, ok? Eu espero que vocês tenham entendido, né? É bem complexo, mas na hora que a gente vai juntando as informações do caso clínico do curso 1, perdão, com esse curso, com os cursos de transtornos alimentares, até com os próximos casos clínicos, né? As coisas na nossa cabeça vão clareando, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.